Cumprimentando o vereador Bruno Cunha, que está dirigindo os trabalhos, e cumprimento os demais colegas vereadores, a distinta plateia aqui presente e a todos os que nos assistem através dos canais de comunicação da Câmara Municipal. Gostaria de falar, nesta tarde, sobre a semana que está acontecendo, que a Câmara está vivendo, que é a Semana da Conscientização Política. Eu tive a oportunidade de participar, vereador Bruno Cunha, ontem, da abertura desta semana. E gostaria de trazer uma reflexão aqui para todos nós sobre a importância dessa conscientização política que precisa existir na nossa sociedade. Queria abordar alguns tópicos. O primeiro deles, professor Gilson, é essa conscientização política que precisa haver na sociedade de um modo geral. Desde quando eu comecei a usar essa tribuna, vereador Bruno Cunha, eu sempre sugeria às pessoas, e quando ia nas rádios, enfim, quando tinha oportunidade em palestras para jovens, adolescentes, quando tinha oportunidade de falar sobre política, cidadania, eu dizia, vereador Matias, que não custa nada às pessoas, no momento sagrado do exercício da cidadania, de votar, por exemplo, não custa dar uma olhadinha, uma pesquisadinha na vida pregressa de um candidato, por exemplo, passá-lo pelo filtro da honestidade. É o mínimo que se espera de um homem público, de uma pessoa que quer ingressar na vida política, por exemplo. Olhar também o preparo. Não custa dar uma olhadinha no currículo da pessoa. Não custa também, vereador Bruno Cunha, dar uma olhadinha na questão, no quesito meritocracia. O que esse cidadão já fez pela sua cidade, pelo seu bairro, né? Alguma obra social, algum tipo de ação comunitária, ou se já é político, que projeto importante essa pessoa já sugeriu, já fez, já apresentou na sociedade. Eu acho que não custa nada as pessoas fazerem esse pequeno e breve exercício. Já vou conceder uma parte, vereador professor Gilson. Essa questão da meritocracia é muito importante, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas ascendendo na vida pública, na vida política, sem mérito nenhum, apenas porque fazem vídeos atraentes nas redes sociais, não tem serviço prestado, critica o vereador A ou B, o político A ou B, critica os ministros, que alguns merecem sim críticas, alguns políticos merecem sim críticas, porém essas pessoas não têm serviço comunitário, serviço social, nenhuma construção na sociedade, mas acabam recebendo não somente elogios, como a confiança e o voto da maioria esmagadora da nossa sociedade, e depois essas pessoas choram as pitangas, porque esse cidadão, essa cidadã, infelizmente, não vão fazer nada de útil, porque nada fizeram, e também não vão conseguir, infelizmente, fazer nada. Concedo a parte. Uma parte concedida ao vereador Gilson. Vereador Marcos, muito bem lembrado, e eu tenho uma memória muito boa, então eu tenho uma lembrança, assim, fantástica, a memória é fantástica. E um cidadão enchendo a paciência, reclamando de todos os vereadores, reclamando de tudo. Eu, como tinha memória boa, porque não fazia acho que 3, 4 meses numa conversa, ele tinha dito que não tinha título de eleitor e não tinha votado em nenhuma das últimas eleições. E eu falei, então tu cala tua boca, não enche meu saco, porque tu não podes nem sequer reclamar. Não participou do processo político. Você não votou, faça o título, participe do processo eleitoral, vote em alguém e aí pode ter o direito de reclamar. Mas reclamando demais, mas eu ia votar, eu vou... Não votou. Não enche o saco. Você tem que participar do processo político. Então, as pessoas que às vezes não participam, as que mais reclamam, são as que nem sequer título muitas vezes têm. Aliás, tem gente que mora em Blumenau e nem vota aqui, mas são os primeiros a reclamar. Então, esse tipo de gente, me desculpa, eu não sirvo para ser o político tradicional. Eu, quando pego gente assim, eu dou uma lambada, porque tem que aprender de uma vez por todas que quer participar do processo político, faça por valer. Vote, participe, fiscalize e cobre. Aí sim vai poder fazer e reclamar. Também se o vereador conceder, também com a concessão, uma parte, também gostaria de fazer um comentário. Parabenizo o vereador Marcos da Rosa, só quero mais uma vez pontuar aqui a importância da gente ressignificar e da gente defender a boa política. E, infelizmente, tem muita gente que está por aí tentando denegrir a imagem não só dos políticos como um todo, mas da política, mas em muitas dessas pessoas a gente sabe que vão botar as caras nas urnas o ano que vem. E eu acho que elas têm que tomar um cuidado muito grande com isso, porque vão ser vítimas daquilo que falam.
Aquilo que estão falando agora, as pessoas vão olhar e vão ver que muitas dessas posturas que parecem, na verdade, pensamento, na verdade, um oportunismo muito grande. Então, eu acho que essas pessoas que vêm, rotulam, generalizam todos e colocam todas as situações apenas por seus interesses políticos, estão, na verdade, agindo contra a sociedade. Pelo outro lado, vereador Marcos da Rosa, sempre que tem essas iniciativas, essas participações, essas palestras, às vezes eu também acho que o público poderia ser maior. Muita gente reclama que não tem essa oportunidade, que a casa não gere determinados eventos, mas quando esses eventos acontecem, quando o vereador vai em determinados lugares também, as mesmas pessoas que criticam também não comparecem. Então também acho que vale a pena deixar registrada essa reflexão. Muito obrigado, professor Gilson e vereador Bruno Cunha, pelos apartes. Eu, inclusive, peço para que sejam incluídos no meu pronunciamento. Eu pego um gancho do aparte do vereador Bruno Cunha, porque faz parte aqui do meu esboço, do meu pronunciamento, para dizer, a última parte que cabe aqui à sociedade é não generalizar, vereador Bruno Cunha, porque isso é um desserviço e desestimula o bom político. Eu tenho muito orgulho, isso é o mínimo que se espera, mas eu tenho muito orgulho de poder olhar nos olhos das pessoas, dizer que sou ficha limpa. Não é mérito nenhum isso daqui, pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera, mas é importante sim poder olhar nos olhos das pessoas e dizer que sou ficha limpa, que me esforço para fazer o meu trabalho. Podem criticar outras pessoas, mas a gente tem mãos limpas, vida pregressa da qual a gente não tem do que se envergonhar. Isso é o mínimo que se espera, mas a gente tem que se orgulhar disso, vereador Adriano, de estar no dia a dia, olhando para o cidadão, olhando nos olhos das pessoas, dizendo o que é possível fazer, apontando os caminhos, fazendo as indicações, fazendo aqui o que é possível fazer, desde que dentro da legalidade, né, do que pode ser feito pelo vereador aqui no aspecto legal, vereador Adriano, de atuação política, de atuação parlamentar, mas também as pessoas precisam cumprir esse papel de separar o joio do trigo. Generalizar é um desserviço para a sociedade. Eu concedo a parte. Com a concessão do orador, uma parte ao vereador Adriano Pereira. Obrigado, presidente. Vereador Marcos da Rosa, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Também tenho muito orgulho, ali, apesar de ser obrigação, na verdade, né, sermos ficha limpa, de estarmos aqui desta forma e nesta condição, representando o povo que nos confiou nas urnas a grande responsabilidade de representar o município, os 35 bairros da nossa cidade. E esta semana, mais uma vez, foi feita justiça, né, com o resultado relacionado a uma questão aí levada ao Ministério Público, por sinal, por um servidor desta casa. Pasmem, um servidor desta casa, né, que, né, infelizmente, fez essa denúncia junto ao Ministério Público e que foi feita a devida justiça, né, a mim, a Vossa Excelência e outros parlamentares, Jens Manto, enfim, entre outros, que nessa condição estavam aí, né, com alguém que, obviamente, estava querendo nos prejudicar. Então, justiça foi feita, quero aqui parabenizar o Ministério Público por isso e dizer que quem caminha no caminho correto não precisa se preocupar com os inimigos que tentam puxar o nosso tapete e denegrir a nossa imagem. Caminhamos assim e assim deve ser. Obrigado. Vereador Marcos da Rosa, eu já acrescento 3 minutos e só para fazer um pequeno comentário, mas não é à toa isso que você está falando, que o senhor foi 2 vezes o vereador mais votado da cidade, né? Tem seus méritos. Muito obrigado, vereador Bruno Cunha, vereador Adriano Pereira. Essa aí, vereador Adriano Pereira, é uma questão de ciúme. Na verdade, tentaram pegar uma coisa que é boa, que é mérito seu, né? Ser agraciado com uma premiação, tentaram fazer uma coisa que deveria ser boa, tornarem mal. É muito importante, vereador Adriano, quando mentindo falam alguma coisa contra o senhor ou contra qualquer uma outra pessoa. O ruim é quando realmente as pessoas têm culpa no cartório. E aí a gente tem que falar aqui desse segundo tópico, vereador Bruno Cunha, que é a classe política. A sociedade precisa fazer a sua parte, mas a classe política precisa. E quando eu falo classe política, não falo só o legislativo e o executivo, falo o judiciário também, porque tem a ver com política. E nós precisamos, sim, reconhecer que há exageros nos gastos. Infelizmente, nós temos aí um passado não tão bom, né? A política brasileira, infelizmente, a classe política precisa sim reconhecer exageros nos gastos, e eles falam muito do judiciário, ou melhor dizendo, do legislativo e até do executivo, mas o judiciário, minha gente, faz coisas, e nós ouvimos todos os dias aí nos noticiários as aberrações que acontecem, principalmente lá em Brasília. Então a classe política precisa sim fazer a sua parte, precisa mudar alguns hábitos, alguns comportamentos, para que
como o vereador Bruno Cunha falou, seja ressignificada, o próprio termo político seja ressignificado. Precisamos sim dar um novo sentido e depende de cada um de nós. E por fim, falar um pouquinho também aqui, nesses 1 minuto e 30 segundos que me restam, falar da imprensa, que tem um papel fundamental para uma democracia saudável. E, infelizmente, nos últimos dias, alguns canais, alguns meios de comunicação, infelizmente não dá mais para assistir, não dá para ouvir. Quem está na vida política há algum tempo sabe muito bem, não vou generalizar, assim como a gente não quer que generalize a classe política. Alguns canais aí da imprensa, a gente sabe muito bem como funcionam. Eu gostaria, inclusive, que as pessoas que acessam bastante aí as redes sociais, alguns canais, e aí eu não vou falar se é somente canais de televisão, ou de rádio, ou blogs, pergunte se essas pessoas recebem algum recurso público. Pergunte para essas pessoas se elas recebem algum recurso da Câmara, né, ou lá da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, da Prefeitura Municipal, e aí vocês vão começar a entender um pouquinho do trabalho, na verdade, do desserviço que parte da imprensa faz. A gente ouve, infelizmente, alguns canais por aí, e a gente sabe que só o que está faltando, por exemplo, o governo federal é injetar um pouquinho de dinheiro nesses canais. Injetem um pouquinho de dinheiro como injetavam no passado, aí vocês vão ver o discurso mudar. Como alguns discursos, infelizmente, de políticos mudam também. Num dia chegam aqui, achincalhando o prefeito, e de repente, depois de 5 dias, muda totalmente o discurso e rasgam em elogios, por causa de alguns benefícios que ganharam. Por isso que a sociedade, vereador Matias, para concluir, precisa fazer muito bem essa análise, precisa haver postura, precisa haver ética na vida, isso aqui é primordial na vida do político. Muito obrigado.